E estamos ao vivo mais uma vez, graças a Deus, nessa quarta-feira. Pessoal, se vocês estão me ouvindo, por favor, dá um joinha ou então avisa. Alessandra Chicami, boa noite, Val, já estou aqui a postos. Que bom, boa noite, minha amiga. Fala para mim se o áudio tá bom, lê, por favor. Eu estou usando um microfone novo para ver se a qualidade do áudio fica melhor, e eu não sei se está dando certo ao vivo. Está dando certo? Obrigada, Lê, obrigada. Que bom que a gente está aqui. Estou muito feliz, viu, da gente estar aqui. Obrigada, Lê. E o papo de hoje é assim, eu estou ouvindo tanto isso esses dias, né? Estou conversando com muitas mães de adolescentes e eu estou ouvindo essa queixa tantas vezes que, ao invés de responder lá no Facebook sobre essa pergunta, eu resolvi fazer um conteúdo mais aprofundado para a gente conversar aqui hoje, nessa nossa live de quarta, para eu te dar 3 dicas, mas assim, não é diquinha não, é dica poderosa, daquelas que se você colocar em prática, você vai perceber, assim, imediatamente, uma mudança no seu relacionamento com os seus filhos adolescentes. É verdade esse bilhete, gente. Põe em prática, testa, depois vocês me falam se eu estava mentindo, tá bom? Olha só, então, se tiver alguém aqui ou aqui ao vivo, ou depois, né, na posteridade, que ainda não saiba quem eu sou, deixa eu me apresentar, eu sou Valquíria Lobo, eu sou a mãe do Tiago, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem 32 anos, e a Thalita, que tem 18, então, né, já tem aí 2 adolescentes na bagagem, e também tem uma experiência de uma situação bem diferente, bem atípica, né, que pouca gente tem, pouca assim, relativo, né, conheço muita gente, mais de 20.000 pessoas no Brasil todo, no estado de São Paulo todo, desculpa, somos quase 100.000 no Brasil todo, né, e 31 milhões no mundo de escoteiros, né, mas não é tão comum. E essa experiência que eu tenho de quase 20 anos no movimento escoteiro, me fez ter uma percepção diferente, da maneira como a gente olha o adolescente, da maneira como a gente lida com ele. E isso vai me ensinando, inclusive, a ser uma mãe melhor. Cada dia que passa, eu percebo que eu tenho obtido melhores resultados nos meus relacionamentos com os meus filhos, que não são mais adolescentes, né, mas até antes de praticar o que eu venho aprendendo nesses tempos todos, eu percebia que era bem mais difícil lidar com o Tiago do que foi lidar com a Thalita, por exemplo. E eu percebo uma aproximação com os meus adolescentes lá no grupo escoteiro extraordinário, coisas assim que, a maioria dos pais, das mães, dizem não conseguir com os filhos. E eu tô aqui toda quarta-feira para dividir essa experiência com vocês, passar tudo que eu puder de conhecimento para que a gente tenha cada vez menos adolescentes sofrendo, porque eles sofrem também, viu, mãe? Eu te entendo, sei como é, porque eu estou ainda, né, nessa posição de mãe de adolescente. A Tata ainda tem 18 e nosso relacionamento é muito gostoso, muito gostoso. E quando o Thiago era adolescente, eu vivia meio desesperada, igual as mães que estavam conversando comigo essa semana. Então vamos lá, o tema da live de hoje é por que que eu falo até, né, explodir, ninguém me escuta. E aí eu dou uns berros, saio da como que minha mãe falava? Roda a baiana, num instantinho sai todo mundo correndo para fazer. Não dava para ser numa boa, gente, tem que ser, assim, só na base do estresse, só na base do grito, parece que pede para a gente estressar, pede para a gente dar uma de doida. Não funciona se for pedindo mansinho. Algumas mães me falam assim: "Comenta aqui, gente, por favor, se na casa de vocês também têm essa situação de você falar 1 milhão de vezes e ou escuta aquele 'espera aí', ou então nem escuta, né, nem responde". E aí a gente vai ficando cada vez mais estressado, a gente vai, tendo dificuldade de lidar com essa situação, a gente se sente, oprimido até, porque precisa que eles façam algumas coisas que a gente precisa que eles façam, né, e eles simplesmente não ouvem. A gente fala, 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 fala. Quando o Thiago era adolescente, às vezes eu tinha vontade de ter um gravadorzinho para eu gravar
as coisas que eu falava, para não ter que repetir, porque era a mesma coisa quase todo dia. E aquele estresse danado. Não ia ser bem mais prático se eu só desse replay na na frase? Porque esgota a gente, tem hora que a gente não aguenta mais, explode, né, e acaba fazendo caca. Conta pra mim, gente, se com vocês também acontece assim, ou se vocês conhecem alguma mãe que também vive nesse estresse doido com os filhos adolescentes? Porque é isso que acontece, né, a gente acaba indo, assim, para um estado de exaustão, para um estado de esgotamento, eh "Espera aí, já vou", e não acontece, é muito comum, né. Lê é muito nossa, é mais comum do que a gente imagina. Às vezes a gente acha que é só na casa da gente, né, mas não, mãe, eu falo assim, só muda de casa, sabe, só muda de endereço, é tudo igual. As mães me falam, eu falo: "Gente, eu já ouvi essa história hoje cedo", e é outra mãe de outro filho falando a mesma coisa logo mais à tarde. Então é assim mesmo na casa de quase todo mundo, né. Mas tem jeito mãe, tem jeito de melhorar, né, porque qual que é o olha, veja bem, se a gente gritasse e funcionasse, ainda vai lá, vai, é o preço que a gente tem que pagar, vamos pagar e funciona e tá bom. Mas se você prestar atenção, esse recurso ele não funciona de fato. Talvez ele funcione ali na hora, né, de vez em quando nem isso. Às vezes o que que acontece? Você dá aquele berro, né, e aí a pessoa assusta, porque é uma coisa não comum, e aí sai todo mundo correndo. Agora, a partir do momento em que você vai, entre aspas, "abusando" desse recurso, né, você vai tendo cada vez mais que, gritar de novo, gritar de novo, gritar de novo, gritar de novo, e quando a conversa só funciona na base do grito, tem uma hora que parece que sabe quando perde o efeito? Você não sei se você consegue sentir isso. O que que eu percebo, né, algumas mães falando para mim, é assim: ou não obedece mais, e aí começam os gritos, começam as agressões, aí você já vai ficando desesperado, já vai apelando, né. Aí parece que vai ter um mini infarto todo dia, né. Tem amiga minha que fala assim: eu tenho um mini infarto quase todo dia com os meus filhos adolescentes. Deixa eu ver, ah, Rose Havli, oba! Pessoal, boa noite, bora ouvir as lives e aprender mais um pouquinho. Que bom que você está aqui, Rô, obrigada por você estar aqui. Vai comentando aqui os pontos que você achar que já viu isso, tá bom? Então, e aí depois, logo depois que a gente grita, né, que a gente, perde as estribeiras, como falava antigamente, o que costuma acontecer é o quê? É arrependimento, né, porque quando a gente passa do limite nesse negócio de grito, a gente acaba falando algumas coisas, agindo de uma certa maneira, que aí quando a gente se acalma e a gente está com a gente mesmo e a gente volta a pensar de novo, né, porque parece que a gente perde a capacidade de autocontrole do próprio pensamento, eles tiram a gente do sério, essa é a verdade, né. Quando a gente volta, né, ao normal, né, que o Hulk vai embora, a gente às vezes se vê numa situação, assim, de arrependimento, a gente fala: "Poxa, né, perdi a boa, perdi a mão, eu não queria gritar com os meus filhos, eu não queria falar o que eu falei, eu acabei falando coisas e depois me arrependi". Você já viveu situações assim também com seus filhos adolescentes? De você tentar tanto, 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 tanto falar, 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 até que tem uma hora que você explode, aí você, né, chuta o balde, chuta o pau da barraca, como dizem por aí, e aí quando, né, quando o nervoso acaba, quando passa a situação, você olha para trás e fala: "Não era isso que eu queria, eu não queria ter agido assim". Porque você percebe que cada vez mais o relacionamento vai se enfraquecendo, parece que você vai se afastando, se distanciando, né, vai ficando aquela magoazinha de um lado, de outro, e quando você vê, tem mães aí numa situação, assim, de nem ter mais, eh nem sentir mais afeto. Eu vejo alguns comentários de umas mães que, nossa, eu fico penalizada, porque eu sinto a dor delas, eu sei como é que é. Tem mãe que fala assim: "Olha, entreguei para Deus, não quero mais saber, sabe, ele que se vire, isso é fase mesmo, uma hora vai passar e quando passar", mas não é assim, né. Se a gente deixar essa fase passar e a gente não cumprir nosso papel de mãe nessa fase, quem que vai ser, né, a mãe deles? Quem que vai orientar? Os amigos?
né, será que eles têm experiência, será que eles têm capacidade de dar uma orientação, eh, segura, né. De quem que é o papel de orientar? É nosso. Só que se a gente grita, a gente afasta, se a gente afasta, a gente não está ali para dar orientação. E aí acaba virando um ciclo vicioso, né, porque se não vem o arrependimento, né, quando vem o arrependimento, aí vem a culpa, né, a gente já fez outras lives a respeito dessa situação de culpa, quando a gente está se sentindo culpado, na maioria das vezes a gente acaba tomando umas decisões equivocadas, acaba, assim, falando "sim", quando na verdade seria mais educativo um "não". A gente acaba deixando coisas que depois a gente vê que não era a melhor escolha, que era melhor ter batido o pé e negado, né. Mas quando a gente está naquela situação de se sentir culpado, a gente acaba tendo essas más decisões. E às vezes abrindo mão de algumas coisas, que é mais prejudicial, em nome de manter uma certa paz, né, e aí vira uma coisa conflituosa, e é uma semente não muito boa para a gente plantar, sabe. Porque tem aquele ditado que diz, né, tudo que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, né, o que a gente plantar, é o que a gente vai colher. E se a gente planta aí, de repente, uma relação à base de grito, que será que vai nascer dessa semente? Nos filhos de hoje, principalmente, cada vez mais antigamente, ainda era mais difícil. Antigamente os filhos, eram mais, controlados, né, o sistema educacional, a cultura que a gente vivia, era mais difícil um filho enfrentar a mãe, o pai, do jeito que acontece hoje. "Olha o Jafé por aqui, boa noite, chefe Val". "Boa noite, Jafé, obrigada querido por você estar aqui, mais essa live para a gente conversar, viu. Fico muito agradecida pela sua participação, sempre presente aqui com a gente. Muito obrigada, viu". Então, e às vezes a gente tem esse relacionamento, né, de que acaba fazendo a gente extrapolar, passar dos limites, agredir, depois se arrepender, ou depois sentir culpa, e aí né, no lugar de culpa a gente fica na posição de culpa, né, sentindo culpa, a gente acaba tendo umas decisões não muito, positivas, às vezes equivocadas, né, mesmo querendo cultivar a paz, a gente acaba tomando umas decisões que não são muito positivas para os nossos filhos, né. Ou então a gente vai para o lado da acusação, acusação, né, "Você já é grande, você já deveria, você já tem idade, na sua idade eu já nã e todas as vezes que a gente acusa, que a gente critica, que a gente ofende, o resultado que a gente tem nunca é de conexão e de aproximação. E esse é o principal motivo, é o principal objetivo dessas nossas lives semanais aqui no YouTube, é te é a gente conversar para ficar cada vez mais claro, cada vez mais, espalhar, né, entre os pais, entre as mães, essa consciência de que o relacionamento saudável com o filho, mesmo adolescente, dá para acontecer, mantendo conexão, mas sem perder o nosso papel de pai, porque manter a conexão fazendo papel de amiguinho, né, aquele que deixa tudo, aquele que é super legal, que pode tudo, é até fácil, mas as consequências não são boas, gente. Se engana aquele pai que acha que o que mantém a relação com os filhos é deixar fazer tudo o que quer. Isso não é, educativo e às vezes é até muito perigoso para os nossos filhos, sabe. Dá até para a gente enxergar como uma espécie de negligência, né. Muitos filhos se sentem abandonados, abandonados. Olha que forte esse termo, né. Os filhos se sentem abandonados por aqueles pais que, numa tentativa de manter um relacionamento, amigável, acabam negligenciando o seu papel de pai e no lugar
fazer o que tem que fazer, dizer os nãos que tem que dizer, dar as margens do rio para eles terem parâmetros por onde correr, muitos pais acabam deixando correr solto. E a consequência disso, gente, pode ser terrível, terrível. A gente vê esse monte de filhos aí, adolescentes aí com problemas de depressão, de até tentativas de suicídio, e tem 2 grandes fatores aí, ou uma pressão muito forte, e lógico, quem faz o pai que faz isso, a mãe que faz isso, não faz consciente. Gente, a gente não faz de propósito para deixar nosso filho deprimido, óbvio que não, né. A gente quer sempre o melhor para eles. A gente faz porque a gente entende, a gente foi criado para acreditar que é o nosso papel de manter a rédea ali, manter o controle, né, e garantir os resultados, né. Então a gente acaba perdendo a mão na força, né, no controle e sufoca a criança. Foi mais ou menos o que eu fazia com o Tiago. Eu tinha tanto medo de não ter capacidade, pela minha pouca idade, de educar o Tiago, que eu acabava indo para o extremo de ser eu era um sargentão, sabe, assim, um general cruel, né. Gente, teve uma vez, eu já contei isso algumas vezes, mas eu vou contar de novo para vocês, porque, hoje olhando para trás, eu tenho um pouco de vergonha, mas é uma coisa assim, eu já me perdoei, porque eu já entendi que eu não tinha coisa melhor naquele momento para oferecer. Eu estava dando o meu melhor, e a maioria, se não der pra falar todos os pais, né, quando, vamos dizer assim, colocar bem entre aspas, aspas bem grandonas, né, erra, né, não faz a melhor escolha no caminho que escolhe para educar os filhos, posso até, assim, né, exagerar, generalizar e dizer: "Ah, todos gostariam de acertar, todos estão fazendo o melhor que conseguem naquele momento". E por isso que eu já me perdoei, porque eu tenho consciência de que era o melhor que eu tinha naquela época, né. Mas gente, olha, eu lembro que uma vez o Thiago, eu comprei uma bicicleta pra gente para eu poder levá-lo pra escola e poder ir para o trabalho, e era novinha, e eu comprei em 10 prestações, era cheque pré-datado na época e era muito sacrificante, porque eu morava sozinha, criava ele sozinha, pagava aluguel, dava conta, né, da casa inteira, eu era bem jovem, acho que eu tinha ali uns 26 anos, por aí, 25, 26 anos. E o Thiago foi sair com essa minha bicicleta, ele tinha uns 9, 10 mais ou menos, e ele acabou deixando essa bicicleta, né, destrancada, né, na porta de uma lan house que ele costumava frequentar na época, e obviamente, né, bicicleta novinha, brilhando na porta da lan house, ele assim, né, lá dentro, super abduzido pelo Alex Kidd, que era o videogame que ele jogava na época. Quando ele saiu, né, estava fácil para um para um oportunista passar ali e levar. E levou a bicicleta novinha. O que que eu senti naquele momento? Falei: "Esse menino, ele não dá valor a nada, e se ele não dá valor a nada, então, eu vou pegar essa raquete". Eu tinha acabado de dar uma raquete para ele, de tênis, sabe, porque a gente mudou para um condomínio, que tinha, uma quadra de tênis. Era um condomínio modesto, não era super chique não, mas, né, tinha ali uma quadrazinha de tênis, e os meninos lá estavam começando, estavam jogando tênis e o Thiago estava adorando, né, essa ideia, e eu acabei comprando uma raquete, a mais baratinha que tinha, mas eu comprei. Nova, nova, zerada. Baratinha, né, xing-ling, na época era do Paraguai, mas nova. Gente, eu quebrei a raquete, eu quebrei a raquete, nova, nova. Por quê? Porque na minha interpretação ele não dava valor a nada, e se ele não dá valor a nada, então ele não merece a raquete. Aí eu fui lá e quebrei a raquete. Ele chorou tão sentido que hoje, até quando eu lembro, até me emociona, até me dói de novo, sabe, quando eu lembro do que ele sentiu, porque hoje eu sei que não é que ele não liga, não é que ele não se importa com nada. Hoje eu sei das limitações
que até fisicamente o cérebro ele tinha com 9, 10, 11, 12 anos, né, e que muitas vezes a gente não consegue entender os nossos filhos e acaba rotulando desse jeito, né. Essa história qualquer hora eu conto outras da General Valquíria. A gente ri para não chorar, né, dessas histórias, assim, extremas. Mas é isso, a gente às vezes, não encontra outro recurso, a gente perde a razão e acaba fazendo, entre aspas, "besteira", né, só para se arrepender depois, não é verdade? E aí, antigamente os jovens, né, eles meio que se seguravam um pouco mais, a cultura era um pouco mais repressora. Então era mais raro você ver um jovem enfrentando os pais, como acontece hoje. Hoje, eles se sentem um pouco mais em pé de igualdade, talvez pelo acesso que eles têm a informações, né. A gente tem a internet aí livre, um território livre em que você tem qualquer informação a qualquer momento de maneira muito rápida, né. A gente tem toda uma transformação de cultura, né, a gente vivia num extremo de repressão, de criança não sabe nada, criança não pode nada, criança não tem querer, né, era um extremo muito negativo, agora parece que a gente está indo para um outro extremo, de que a gente vê muitos casos aí de, filhos subjugando os pais, sendo os imperadores, né, os reizinhos, que mandam, os súditos, pais e mães, e os pais e mães se submetem, né. Talvez por trabalharem demais, talvez por não terem conseguido ainda encontrar aquele ponto de equilíbrio, vai para esse outro extremo de ceder em tudo, e fazer tudo que a criança quer, fazer tudo que o adolescente quer, né. Eh, mas não qualquer desses extremos, eles têm consequências muito graves. E quando a gente encontra aqueles pais que ainda estão tentando o modelo antigo, que era o da repressão, o que que acontece com os jovens de hoje? Eles não aceitam não, eles se rebelam, eles gritam de volta mais alto que a gente. Eu já ouvi pais, mães principalmente, dizendo assim: "A voz dele tá grossa". E quando ele grita, eu me encolho, eu me assusto, me encolho por dentro. Eu me assusto, ele me assusta com o tom de voz dele. Olha isso, né. Então, a gente grita e agora está vindo grito de volta, né, rebeldia. Situações que eu respondi na live dessa segunda-feira, né, jovens querendo sair de casa, quer morar com o pai, quer morar com a avó, quer emancipação, que mais? "Te odeio, você é chata", eh eh faz aquele ouvido seletivo, sabe? Sei". Né, tá entrando por um ouvido, saindo pelo outro e não presta mais atenção, não acolhe mais o que a gente está pedindo. É isso que está acontecendo. E como que a gente acaba lidando com esse tipo de situação, né? O que que resulta na gente? E nós, como é que a gente se sente nessa situação, né? Tem mãe que fala assim para mim: "Eu me sinto arrasada, eu tenho vontade de sumir, sumir no mundo, não aparecer nunca mais". Tem mãe que me diz assim: "Olha, entreguei para Deus, né, é uma fase, vai passar e vou rezar para ver o que acontece". Olha gente, quando a gente não tem mais o que fazer, o que que a gente faz? Não faz nada. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente não faz nada. A gente põe embaixo do tapete, finge que não está acontecendo. Se anestesia, vejo muitas mães, muitos pais fazendo isso, gente, se anestesiando e assim, tampando o sol com a peneira, sabe essa expressão? Fingindo que está tudo bem, fingindo que não que é normal, que é assim mesmo, deixa que vai passar, né. Ele estava nervoso, né, gritou, agrediu, quebrou tudo dentro de casa. Deixa para lá, é assim mesmo. Aí esses pais, trabalham a semana toda, chega final de semana, vão para beber, vão para fazer festa, vão para, curtir o final de semana, né, na cervejinha e no pagode, ou vão ficar na Netflix o final de semana todo, dependendo, né,
dos costumes aí da família, da região que mora, e vão meio que se anestesiando, sabe, vão deixando isso para trás. Isso não é bom, Alessandra Chicane, isso não é nada bom, né. E outra situação que acontece é cobrar, né, o outro extremo. Quando tem esse tipo de situação, aí vem aquela rédea né, aquele estilo mais conservador, e aí quer manter a rédea curta, e quer cobrar, e quer, eh, resposta imediata, e não aceita, não considera as necessidades do jovem, vai para aquele outro extremo, né, e aí o que que tem? Tem esses jovens se anestesiando, né, tem esses jovens fugindo para a internet, fugindo para os amigos, fugindo de casa, né, fugindo para doença mental. Já pensou que essa tal de depressão pode ser uma fuga inconsciente dessa pressão que eles não estão dando conta, né, tem esses 2 extremos, né, tem esse grupo de jovens que estão se sentindo abandonados, porque os pais entregaram para Deus e não querem mais, não aguentam mais, não é que não querem, não aguentam mais, não dão conta mais de insistir naquela luta diária, naquela guerra diária de falar, 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 falar e no seu ouvido. Aí deixa para lá. Aborta. Aborta depois que vira adolescente. Olha essa expressão, gente, né. E tem o outro extremo que não é do meu jeito, né, eu te quebro no pau, mas vai ser do meu jeito. E aí o jovem, né, quando ele não tem força para revidar, ele se recolhe até chegar no extremo de realmente cair aí num estado de depressão, de ter problema de um estresse tamanho, um estresse tão grande, que acaba resvalando aí para a questão realmente de doença mental. Nesse caso, eu estou falando daquela depressão doentia mesmo, não aquela tristezinha normal das oscilações de hormônio que eu vivo falando aqui no canal sobre, esse momento, né, da vida dos nossos filhos adolescentes. Deixa eu ver o que que o pessoal está falando aqui. É a Alessandra Chicami. Mesmo sendo um momento Me cadê? Espera aí que subiu. Mesmo sendo um momento, mesmo sendo uma fase turbulenta, devemos sim conversar e muito. Verdade, Alê, verdade. Tudo que você fala nas lives, Val. Ah, espera, não estou conseguindo ler. Cadê meus óculos? Gente, depois que a gente vira avó, sabia que a gente não enxerga mais? Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo enxergar. Tudo que você fala aqui nas lives, Val, agrega muito na minha trajetória de mãe. Ai, Lê, que bênção, Lê, ouvir isso. Eu não desisto, sei que é uma fase, até porque estamos aqui hoje, porque passamos por todas as fases, é isso mesmo. E a Rose, tadinhos dos nossos filhos, acredito que tenham superado nossos estresses. É verdade, né? Rô, mas ó, vou te falar uma coisa, eu tenho eu continuo lá no grupo, né, e assim, ó, eh, os nossos filhos já são nossos filhos, Rô, a Lê também, que tem o filho de 18, né, Lê? O Mate da Rose tem 24, a Fefa tem 18, vai fazer 19 em maio, não é isso? E igual a Thalita, né. Esses nossos filhos, eles já estão, eh numa geração diferente dos jovens, dos pré-adolescentes de hoje. Vocês sabem que lá no grupo escoteiro eu fico mais próxima atualmente da turminha de 11 a 14 anos, é com quem eu lido mais diretamente, são chamados os escoteiros, né. E essa turminha que está entre 10, 11 anos hoje, já não é igual os nossos filhos quando tinham a mesma idade. Já está mudando de fase de novo o videogame, já está mudando de novo, né. Então, muita coisa que a gente não considerava, antes, hoje já é uma situação, assim, ainda mais complicada. Se vocês lembrarem bem, meninas, né, a Rose, a Lê, eu mesma, quando os nossos filhos eram mais novos, né, em plena adolescência, era mais raro essa incidência que a gente vê hoje, inclusive nas estatísticas, sobre jovens tentando se suicidar, jovens, fazendo
automutilação, né, cortando o corpo, se machucando fisicamente, parece, entre aspas, tá, parece uma espécie de toque, né, aquele se autoflagelar, né, não existia tanto quanto hoje. É verdade ou não é, meninas? Vocês reconhecem isso? Aí a Rose está falando com a Lê. A Lê, é verdade, Rosângela, não tem como não estressar. Aí a Lê tá falando: "Sim, Val". É isso, mudou, já está mudando, né, e a gente precisa ir se atualizando, né, porque as mudanças estão acontecendo, é fato, é só olhar para o lado, a gente percebe isso. As mudanças são cada vez mais rápidas, cada vez mais, eh, contundentes. E se a gente não para e olha o que está acontecendo, a gente acaba reproduzindo modelos de comportamento, né, e de educação que não funcionam mais hoje em dia. Antigamente, o pai pegava uma cinta e, ó, mandava ver no lombo do filho. E esses filhos sobreviveram, né, como dizem as meninas, sobreviveram ao nosso estresse, e tá tudo mais ou menos bem. Eu vejo com o Tiago algumas situações dele que eu poderia ter ajudado a ele se desenvolver melhor, a lidar melhor com algumas questões dele, se eu tivesse melhor preparada, né. E hoje em dia está cada vez eh, mais forte isso. Se vocês pararem para reparar, até nas estatísticas de jovens se mutilando, se suicidando, entrando em depressão, precisando tomar medicação, né. Deixa eu ver a lei. Ah, temos que entender e acompanhar, com certeza. Sou da época da cinta e do chinelo. É, só que chinelo não funcionava, né, Lê, era fraco. Você já ouviu falar isso? Que os filhos não respeitavam a mãe, porque a mãe batia de chinelo, respeitava o pai, porque o pai batia de cinta. Olha o nível. É isso mesmo. A gente apanhava até quando ria. À mesa do almoço, verdade, verdade. Sabe que teve uma vez, Lê, que, olha, eu era pequena, hein, eu tinha uns 5 aninhos, e a minha avó materna, mãe da minha mãe, mora em Recife, a gente mudou para Recife, eu morei 1 ano lá, que foi, na verdade, onde eu nasci em Recife. Só que eu mudei de lá, era bebê ainda, né, fui para a capital de São Paulo, e quando eu tinha 5 aninhos, minha família mudou de novo para Recife. E foi quando eu conheci minha avó. E a minha avó, ela era daquelas antigas, né, e um dia eu lembro perfeitamente, gente, eu tenho 48 anos, faz 43 anos, eu lembro perfeitamente da expressão dela. E eu lembro perfeitamente, olha, 43 anos depois, eu tinha 5 anos, lembro perfeitamente do zunido no meu ouvido, porque ela me deu um tabefe tão forte no rosto, que eu senti o negócio fazer "twin", de verdade. E sabe por quê? Sabe por quê, Leo? Não foi porque eu ri não. Eu falei assim: "Voinha", que lá no Nordeste a gente fala voinha, né. "Voinha, posso brincar na rua?". A resposta foi um tapão na cara, mas assim, de me virar do avesso, como elas falavam, né. De me virar a cabeça para trás, ficou apitando o meu ouvido. Tamanha força do tapa que ela me deu na cara. E eu olhei para ela, né, antes de eu perguntar por que eu tinha apanhado, imagina que eu ia perguntar, né. Ela falou assim: "Você não pode nada, o que você tem que perguntar é se eu deixo". Gente, eu apanhei, porque eu tive a audácia de usar o verbo poder. Criança não pode. Então eu perguntei para ela: "Voinha, eu posso brincar na rua?". E a resposta foi um tapa na cara, dizendo: "Você não pode nada. O que você tem que perguntar é se eu, adulto, deixo". Olha o nível. E isso há 43 anos atrás, aqui no Brasil. Tudo bem, no Nordeste, né, numa periferia, ou seja, significa que eram uma pessoa, assim, com menos recursos, menos acesso à educação, menos acesso à informação. Tudo isso a gente põe na balança, né, para dar um desconto, mas ainda assim foi há 40 anos atrás, gente, né, há 40 anos atrás era esse tipo de educação que havia.
Então imagina se eu ia contestar qualquer coisa, eu ou qualquer conterrâneo, né. A Lê estava falando que apanha até se risse na mesa, né. Experimenta fazer isso hoje, experimenta fazer isso hoje. Gente, não funciona, não funciona, não funciona mesmo. Deixa eu ver o que mais que as meninas estão falando aqui. Gente, eu adoro quando vocês comentam, porque eu não me sinto tão sozinha. Onde que eu pôr o óculos? Espera aí. Alessandra, me deu até palpitação agora com esse tapão. É, eu sinto até hoje, Lê. Apanhei muito do meu pai, a Rô. Olha, gente, era, né. Mas hoje em dia, gente, não funciona mais. Tem alguns pais que até tentam, sabe, tenta fazer usar essa abordagem, mas aí os resultados são esses que eu já falei aqui, né, é rebeldia, responder cada vez mais, né, mais violentamente, ser cada vez mais agressivo com a gente, até um ponto que a gente fala: "Meu Deus, daqui a pouco vai me bater", né. Eu vejo casos disso. Eu vi esses dias na internet, gente, era um menino, assim, pela aparência eu acho que não tinha mais do que 10 anos, mas ele era, não era gordinho não, ele sabe, troncudo? Sabe esse modelo, assim, que tem um pescoço grosso, que é fortinho? Sabe, não é gordo não, é fortinho. Tinha uns 10, 11 anos se muito. E tinha uma mulher, sentada na calçada, assim, e e esse menino batia com força na cara dela, e gritava, esperneava, e gritava assim, sabe, e batia no rosto dela. E tinha alguém filmando, eu fiquei impressionada. Mas eu já vi relatos de va lógico que é um caso extremo, né, a gente não vê isso todo dia, mas eu fiquei chocada. Mas eu vejo na fala de muitas mães, de vez em quando um receio, porque elas estão aplicando o método antigo e cada vez mais elas estão sentindo que vai chegar uma época em que esse modelo antigo vai gerar um revide, do filho bater na mãe. Olha, olha, não vejo com muita frequência assim não, vi esse caso aí na internet, espero Deus que ainda seja um caso isolado, né, mas eu tenho percebido com cada vez mais mães com esses relatos, de que tem hora que se assustam, dão uma, sabe, de quando você dá aquele passo para trás, assim, você fala: "Opa, passei do de um limite de segurança aqui agora", entende isso? E olha, se chegar nesse ponto, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer, né? Vou dizer uma coisa para vocês, lembrei agora, quando eu tinha 14 anos, eh, minha mãe me batia muito, batia de cinta. Ela tinha até uma cinta especial, ela tirou a fivela de metal, era de couro, couro legítimo, ela cortou a fivela e ela deixava pendurado num lugar, e era a cinta específica para bater nas filhas, né. Só que quando eu fiz 14 anos, teve um dia, eu não lembro mais qual foi a situação, mas eu lembro que a minha mãe veio me bater. Só que aquele dia eu senti uma revolta, eu tinha uns 14 anos. E eu senti revolta, e eu não achei justo ela me bater. O que ela estava me dizendo não estava fazendo sentido para mim, parecia injusto, e eu me rebelei, né. E eu não bati na minha mãe, mas eu segurei ela, eu me defendi, eu empurrei ela, sabe. E quando eu fiz isso, engraçado que as minhas 2 outras irmãs, né, que são mais novas que eu, uma mais um ano mais nova e a outra 4 anos mais nova que eu, elas elas voaram em cima de mim e me seguraram, né, para defender a minha mãe de mim. Na minha visão, gente, na minha memória, eu não cheguei a bater na minha mãe, tá. Eu não me lembro de ter batido na minha mãe, mas eu lembro de ter sentido uma revolta muito grande e uma decisão de falar: "Hoje eu não vou apanhar. Hoje ela não vai me bater, porque não é justo o motivo que ela está, querendo me bater". E eu não abaixei a cabeça. E eu segurei a minha mãe, segurei com força, né. E quando eu segurei ela, ela tentou me bater de todo jeito, né, e foi aquela briga, eu tinha 14 anos, né, ela é 21 anos mais velha que eu, então se eu tinha 14, né, 20, ela tinha uns 35 anos, é isso? É, por aí, uns 35 anos.
Então foi uma briga mais ou menos de igual para igual em termos de força, porque um adolescente já tem um corpo quase de um adulto, né, eu não cresci muito, eu só cresci para os lados, né, de altura eu não cresci muito depois dos 14, 15 anos, né, então eu segurava ela e segurava com raiva e falava: "Você não vai me bater, você não vai me bater". Aí minhas 2 irmãs juntaram em cima de mim, me seguraram, aí minha mãe ainda falou assim: "Pode soltar que eu dou conta", ela queria, né, era era uma questão de honra para ela, que ela ainda conseguisse me vencer, fisicamente, né. E e aí eu lembro que ela pegou algum objeto, não tá claro na minha memória agora, não sei se foi um cabo de vassoura, eu não sei o que foi, foi um objeto, eu acho que foi um cabo de vassoura, e ela me bateu. Se vocês repararem, eu não sei se dá para ver no vídeo, eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Ela cortou meu supercílio com esse objeto, eu acho que era um cabo de vassoura, não lembro direito. E essa área, né, toda a área do rosto, da cabeça é hipervascularizado, significa que tem muito sangue circulando por aqui. Então qualquer cortinho sangra muito, né. E eu lembro que de repente eu senti a visão, assim, apagando, e na verdade era sangue escorrendo muito, assim, perdi a roupa que eu estava usando não salvou, de tanto sangue que vazou, né. Tenho a cicatriz até hoje, sobrancelha meio falha aqui, né, quando eu vi aquele sangue todo, eu recuei, né, me rendi, né, e eu olhei para minha mãe, ela estava ofegante, ela estava assim, da luta, foi uma luta de verdade, braçal, né. Eu tinha 14, então isso foi há 34 anos atrás, quer dizer, já tinha sim, episódios de adolescente enfrentando a mãe. Eu não tive a intenção, isso eu tenho claro, né, eu não tive a intenção de bater na minha mãe, não tive a intenção. Eh, mas eu tive a intenção de me defender e não me deixar apanhar naquele momento, porque eu não achei justo. E eu tenho resgatado isso, eu tenho visto mais mães falando isso. Bom, mas vamos lá, né, as 3 dicas poderosas de não chegar nisso, né. O que é que a gente faz então, se, não dá para gente nem deixar para lá, né, deixa que Deus cuida, e nem, tentar ir a ferro e fogo, porque numa situação dessa, qual é a consequência? Né, naquela época, 30 anos atrás, a gente ficou meio de bico, né, eu ainda tenho muito problema de relacionamento com a minha mãe, assim, amo de paixão, né, mas assim, às vezes a gente tem dificuldade de conversar, né, eu tenho buscado recursos para manter um diálogo com ela, mas é a consequência do tipo de, né, de relação que a gente teve até então, né. E mas se isso não funcionar, o que que a gente pode fazer? Primeira coisa, gente, quando você vê que você está gritando, você está fala, 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 pum, explodiu, né. Aí grita, xinga, esperneia, roda a baiana da piti, rompe, rompe. Qual é o primeiro passo? Para. Sabe aquele velho ditado, tem coisa, gente, que é velho ditado que ainda funciona, sabia? Só que eu tenho descoberto, novas maneiras de usar os ditados. Aquele que a avó da gente falava assim: "Para e conta até 10", funciona. E eu tenho descoberto por quê. Sabe por que que funciona você parar e contar até 10? Porque o mecanismo da raiva, a raiva é uma emoção, né, que é uma das emoções básicas do ser humano, que não é uma emoção ruim, eu já falei sobre isso aqui, é uma emoção que te dá força para agir, né, força para buscar os seus sonhos, força para batalhar pela vida, força para se defender, né, para não se deixar ser explorado, né. A raiva não é ruim, o que não dá é a gente ficar, trabalhando a raiva de uma maneira negativa. A raiva em si, a emoção em si, quimicamente, no nosso organismo, que dá aquela descarga de cortisol e de adrenalina, ela dura 90 segundos. Exatamente o que você ouviu. A raiva por si só, ela tem 1 minuto e meio de efeito sobre o nosso corpo. 1 minuto e meio. Mas qual de nós sente raivas por 1 minuto e meio e depois passa?
Dura um pouco mais de 1 minuto e meio, né, gente. Eu conheço gente que fica o dia inteiro com raiva, conheço gente que fica a semana inteira e eu conheço gente que fica a vida inteira com raiva, né. Aí vira mágoa, aí vira mas por que que isso acontece? Porque você continua revisitando essa raiva emocionalmente. Você fica como que chama? Ruminando, né, voltando e revivendo aquele momento, e revivendo aquele momento, e fazendo aquela conversinha com você mesmo, "Mas por que que ela fez isso? Mas não poderia fazer isso, isso é injusto", né, e vai conversando e vai retroalimentando aquela raiva, tá. A raiva em si, a raiva pura, 90 segundos. Tudo que vem além desses 90 segundos, retroalimentar mentalmente, cognitivamente essa sensação, essa emoção, tá. E aí, quando a gente para, respira, conta até 10, os níveis de cortisol e adrenalina vão baixando e os efeitos da raiva vão diminuindo, até o ponto em que você se sente mais capaz de retomar o controle das suas reações. Então, gente, primeira dica: para e pensa. E conta até 10 e respira, tá. Essa questão, né, é pra interromper esse ciclo, sabe, de dá um tempo. Como que se acalma, como que a gente pode fazer isso? Tem algumas situações, olha, já foi comprovado cientificamente também, que, eh, a a postura física do nosso corpo, ela, eh, ela transforma o que a gente tem de hormônios circulando dentro de nós, tá. Então, por exemplo, se você está com raiva, a sua postura, nosso cérebro ele quer ser coerente, ele quer ser congruente. Congruente é combinar, né, a emoção que ele está sentindo com a expressão física. Então, a gente não está feliz assim. Cabeça para baixo, ombros para baixo, fala assim: "Tô tão feliz". Não é assim que o nosso cérebro entende, fisicamente, que a gente está feliz. Quando a gente está feliz, a gente põe os braços para cima, "Iuhu!", a gente fala mais rápido, a gente se abre, a gente faz movimentos mais amplos, não é? A gente levanta a cabeça, a gente dá pulinho. Não é assim quando a gente está feliz? Então o nosso cérebro, ele vai entender que eu estou com raiva quando eu estou mordendo aqui, ó, prendendo o maxilar, deu para entender? Prendendo o maxilar, assim, com as mãos em riste, que estou apertando os olhos, assim, ó, e me tremendo. Nossa, estou até me sentindo mal. Quando a gente faz isso, nosso cérebro fala: "Espera, ela está com raiva, então deixa eu mandar adrenalina para esse corpo aí", porque na hora da raiva é a adrenalina que tem que mandar, percebe? E funciona o contrário também, gente, funciona o contrário. Quando você se coloca, tem estudos científicos, mas assim, tem estudo científico que não é tão científico assim, e tem aqueles que têm relevância científica, metodologia que realmente comprova que, tem relevância estatística, para que não haja dúvida de que aquele estudo comprova uma teoria, né, uma hipótese, e não foi mera coincidência. Deixa eu ver o que que o povo está falando, assim, que eu estou vendo só as conversinhas. Eh Ah, nossa, Val, que informação interessante. Não sabia que tinha tempo a raiva. Super entendi. Lê, é incrível o que eu estou aprendendo de neurociência, é importantíssimo para a gente se autoconhecer e saber lidar com essas coisas. Então, é super importante o parar e respirar. Mega importante. Por isso, a meditação tem me ajudado bastante. Melhorei muito em vários aspectos por conta disso. Gratidão, Val. Gratidão a você também, Alê. Tamo juntas. Rose, adorei aprender isso, porque quando temos raiva, ela parece que perdura muito. É verdade, Rô, e ó, vou te falar, a longo prazo, sabe o que a raiva se torna? Câncer, câncer, geralmente de estômago. Sabe o que que é isso? É toda aquela química que a gente está retroalimentando dentro do organismo da gente, que a gente não libera, não perdoa, não deixa para lá, né? Vai, aquilo vai
intoxicando o nosso organismo. O corpo, o organismo todo é um sistema só. Então pensamento e corpo tá junto. Aí o cérebro fica fazendo isso. Tem esses estudos científicos que eu estava falando, é assim, ó, tem até um TED, sabe TED? Aquelas palestras de 18, 20 minutinhos, muito interessantes que tem, TED, TED, eu adoro. Tem um TED, de uma pesquisadora norte-americana, e ela comprovou que, apenas 2 minutos, gente, eu estou falando de 2 minutos, 120 segundos, que você se mantém numa posição de poder é o seguinte, até no reino animal, qual é o animal dominante? É aquele que está encolhido com o rabo entre as pernas, ou é aquele que está de peito aberto, se abrindo, ocupando mais espaço, queixo para cima? Por exemplo, os seres humanos, quando eles se sentem poderosos, qual que é a figura que a gente vê de poderosa? Como que a Mulher Maravilha aparece? Sabe? Aquela 2 pernas bem plantadas no chão, né, os pés meio separados, mão assim na cintura, tá dando para ver? Que eu apareço só um pouquinho aqui para vocês, mão na cintura, mas imaginei a Mulher Maravilha, na minha época era a Linda Carter, né, naquela posição assim, ó, de poder, queixo levantado, né, aquela coisa poderosa. Ou outra posição, braços para cima em V, quando a gente ganha alguma coisa, né, ganha uma corrida, ganha uma aposta, ganha qualquer coisa, ganha no bingo, né, mãe? A gente levanta os braços e fica assim, né, em posição de V. Os corredores, né, corredor de maratona, quando eles vão, chegar na faixa, como que eles comemoram, né? Inclusive foi, notado que até, pessoas cegas de nascença, quando chegam né, nas Paralimpíadas, quando chega na linha de chegada, eu não sei qual é o mecanismo que eles usam aí para ele saber que ele está na linha de chegada, mas de alguma maneira isso é sinalizado para ele também levanta os braços para cima. Isso não foi aprendido, porque ele nunca viu, é cego de nascença, ele nunca viu ninguém comemorando vitória. Então é uma coisa natural do ser humano. Quando você fica 2 minutos numa dessas posições de poder, mãos assim de postura de Mulher Maravilha, essa postura de vitória, levantando os braços assim para cima, olhando para cima, sorrindo, 2 minutos é capaz de alterar a a quantidade de cortisol, lembra que é o hormônio do estresse, né, e de testosterona. Testosterona é o hormônio, da dominação, do poder, da coragem, do homem tem testosterona, né, sabe aquela posição de macho, assim, né, a testosterona é esse hormônio que diz: "Essa pessoa, ela está empoderada, essa pessoa, ela é mais capaz". Vocês já acordaram um dia, assim, se sentindo prontos para enfrentar qualquer coisa na vida? Você rende, é um dia produtivo, você faz, acontece, resolve tudo, você está bem, uma performance maravilhosa? Se você fizer um exame, neste dia, você vai perceber que a sua testosterona está alta nesse dia, né, e que o seu cortisol está baixo. E 2 minutos nessa posição, como que eles fizeram esse estudo científico? Fazer uma coleta, né, de algumas gotículas de saliva, né, pegava sei lá, um cotonetezinho ou algodãozinho, colhia saliva, colocava lá na plaquinha e analisava, via qual eram os níveis de testosterona e cortisol que tinha ali. E 2 minutos depois da pessoa sustentar aquela posição de Mulher Maravilha ou de Vitória, colhia novamente e aquela nova amostra demonstrava um aumento significativo. Significativo quer dizer realmente relevante, né, de testosterona que subia e diminuição do cortisol. Cortisol é aquele hormônio que faz a gente ficar cada vez mais estressado. Quando a gente acorda estressado, a gente não vai muito bem na vida, né. A gente meio que se embanana, parece que está com 2 mãos esquerdas. Já acordou um dia assim também? Se você me disse, seu cortisol está alto, você está estressado. Olha essas coisas. Então, gente, deu aquele estresse, deu aquela raiva, para, respira. Meditação é uma ótima, né, Léa? A gente tem comprovado isso desde 15 de fevereiro eu estou meditando praticamente todos os dias. Falhou uma vez ou outra, mas a maioria dos dias eu medito.
e eu tenho percebido diferença em mim, até nas minhas reações para algumas situações que na época, antes disso eu tinha mais dificuldade de reagir, agora é mais fácil para mim, né. Mas assim, se você ainda não medita, só para, pede assim: "Olha, é o seguinte, ó, me dá um tempo, não quero conversar agora, eu tô nervosa, se eu falar alguma coisa eu vou explodir, eu não quero. Sai de cena, né, sai de cena. Se afasta daquela situação de conflito, tá. E aí nesse momento, vai lá naquela live da semana passada, o título é "Meu filho adolescente é muito agressivo". Nessa live, eu falei bastante a respeito de comunicação não violenta. E a comunicação não violenta tem uma técnica que faz você perceber quais são os seus sentimentos, né, o que está por trás do seu comportamento, que o Marshall Rosenberg diz, né, que por trás de todo comportamento existe uma necessidade não atendida, né. Então, dependendo de como você para, e aí já é a diquinha de como você faz para parar, né, o que que você faz? Você para e faz o quê, né? Você pode fazer essa posição de vitória, ficar ali uns minutinhos, sustenta, respira, respira fundo, você vai sentir que aquela raiva vai passar um pouquinho, né. Se você ainda estiver confuso, se você ainda estiver, sem condição de conversar, se você perceber que você pode perder as estribeiras se você for conversar naquele momento, deixa passar mais um tempo, deixa para o dia seguinte. Tem outro ditado, né, que diz que, não há melhor conselheiro do que um bom travesseiro. Dorme em cima do problema, no dia seguinte você vai estar melhor capacitado para lidar com ele, do que na hora da raiva, tá. Aí, você pode usar aquelas técnicas lá da comunicação não violenta e perceber o que que você está sentindo, né, entender qual é a necessidade por trás desse sentimento. Se você está gritando, você está estressado, você está nervosa, é isso que você está sentindo. O que que há por trás disso? Qual é a necessidade que você tem? É, de repente, necessidade de cooperação? Você está chamando o seu filho para te ajudar, mas, né, porque é muita coisa para você fazer sozinha dentro de casa e ninguém te ajuda, e aí você chama, 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 chama para suprir essa necessidade e ninguém te atende, e aí o seu comportamento é, por essa necessidade não atendida, é essa explosão, ou é esse repetir, 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 repetir até explodir, né. E aí você tem condição, quando você percebe claramente, você tem mais clareza, né, se percebe melhor, se conhece melhor, vê qual é esse panorama todo, as suas necessidades, e aí sim você tem condição de fazer um pedido de uma maneira menos agressiva, que a pessoa não vai reagir com agressividade quando você faz o pedido, né. Porque você fala assim: "Vai fazer isso", a pessoa fala: "Já vou". Não atende o que você está pedindo, né, você não tem um sim para sua necessidade, e ele também se sente com raiva. E aí eu te convido a fazer o mesmo esqueminha com a pessoa, tenta se colocar no lugar dela, né. Quando ele está lá jogando videogame, ele está numa posição em que ele está fazendo algo que ele está gostando, ele está confortável ali, ele está sentindo prazer ali. Você quando está no seu Netflix, você não está gostando e alguém te chama, né, que seja atender a porta. "Ai, que saco, eu não queria ir lá, eu queria ficar aqui", né. Percebe? Faz esse exercício de tentar imaginar o que ele está sentindo ao estar fazendo algo que seja certo ou seja errado, eu não estou entrando nesse mérito, seja prejudicial ou não, seja excesso ou não, não é disso que eu estou falando neste momento, eu estou descrevendo o fato. Ele está neste momento fazendo algo que é muito mais legal, muito mais prazeroso para ele, gera muito mais prazer para ele, do que parar e ir fazer o que você está pedindo, né. E pior, você quer e quer naquele momento, não dá nem para esperar. E pior, você grita do outro cômodo: "Fulano, vem jantar, sai dessa internet". Olha, como é que a outra pessoa se sente? Eu me sinto um pouco irritada quando alguém aqui em casa me chama do outro cômodo. É que a gente mora num sobrado, então às vezes é difícil, né, você subir a escada só para falar: "Ah, né, Val, tá, 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 tá". Então eu procuro dar um descontinho, mas às vezes eu percebo que eu fico irritada quando a pessoa fica me gritando do outro cômodo, porque eu não ouço direito o que ela tá falando e fica aquela coisa irritante, né. E você fica gritando com seu filho do outro cômodo e quer que ele imediatamente pare aquele negócio de prazer e venha te atender imediatamente. Olha,
desculpa, mas sua expectativa está um pouco acima da realidade, do que é possível nesse momento. E aí começa a fazer esse exercício de tentar investigar qual é a necessidade humana que tem por trás desse comportamento. Talvez seja a necessidade de um pouco de respeito, talvez seja a necessidade de um pouco de compreensão, de compaixão, de consideração, entende? Pode ser que seja, cada situação é uma situação, né. E aí você começa a entender por que que ele está agindo assim. Percebe que isso já vai te dando ferramentas, vai te dando mecanismos para você lidar com essa situação de ter o que você precisa atendido. Se você está falando, 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 não é à toa, é porque você precisa daquilo, né. E às vezes não é para você, a maioria das vezes, né, não é para você, é para o próprio bem da própria criatura, né. Vem jantar, ora, ele não vai poder passar o resto da vida ali naquele celular. Uma hora ele vai ter que parar e tomar banho, uma hora ele vai ter que parar e fazer a lição, não é verdade? E vai ter que fazer mesmo, não não dá para fugir, né, mas é a maneira como a gente está, comunicando essa necessidade e essa hora de fazer as coisas, que está dando esse conflito todo a ponto de chegar nessas situações, eh de chegar ao embate físico entre mãe e filha, como aconteceu comigo e como eu vi na internet e como eu tenho percebido que tá para chegar. Tenho visto mães assim, dando esses relatos, de ter de repente se assustado com a reação violenta do filho. Olha, dá pano para manga isso, né. Segunda dica, pessoal, eh escolhe as brigas que você vai brigar. Eu já falei isso algumas vezes, né, não dá para a gente lutar todas as batalhas. O que que eu quero dizer com isso? Que a gente deixa para lá, né, sorteia qual que a gente vai exigir? Não é bem isso. Mas às vezes, quando a gente começa a fazer esse exercício de considerar também a posição da outra pessoa envolvida nesse conflito, e a gente começa a perceber assim: "Ó, pensa um pouquinho do ponto de vista do adolescente. Nós adultos não perdemos um pouco a capacidade de lembrar como é que era quando a gente era adolescente, né. Esses dias eu falei para uma mãe, eh, falei assim para a mãe: "Mãe, um amigo do seu filho comentou com a gente que está preocupado com o seu filho, porque acha que o seu filho está vivendo um momento em que ele está sob muita pressão". A mãe ficou ofendidíssima pela reação dela. Eu conversei por WhatsApp. WhatsApp não é um bom meio de comunicação, né, bom mesmo é olho no olho. Por isso que eu uso o vídeo inclusive, porque pelo menos dá para ver as expressões, né. Pelo menos vocês conseguem ver as minhas, eu não consigo ver as de vocês, não é a melhor maneira de se comunicar, mas, enfim. E eu procurei ser cuidadosa na escolha das palavras quando eu falei isso para ela, mas ela se sentiu atacada. Ela saiu se defendendo loucamente. "Como assim? Ele não está sofrendo pressão nenhuma, ele só estuda, ele não faz nada da vida, ele não faz nada, não ajuda em casa em nada, eu só peço para ele estudar, essa é a única coisa". Ele pediu para fazer violão ou qualquer hobby, assim, a gente foi, a gente fez o sacrifício, a gente dá tudo para ele, que pressão que é essa? Olha, e assim, eu conheço o jovem. Eu percebi claramente, ele estava sim sob pressão. E essa é uma fala muito comum dos pais. "Como assim pressão? Ele não tem nada para fazer da vida, a única coisa que ele tem para fazer é estudar, e mesmo assim não traz os resultados que a gente espera, é o mínimo que a gente espera dele e ele não consegue", né. Porque nós perdemos um pouco a capacidade de enxergar que para o nosso filho as exigências que a gente tem dele nesta fase da vida, são tão pesadas quanto aquelas que nós adultos temos para o nosso nível. Qual que é as exigências para nós? Que tá, né, nem vou entrar nesse mérito, mas a gente tem que ser boa mãe, tem que ser boa filha, tem que ser boa profissional, tem que dar conta dos projetos, tem que dar conta da meta, tem que emagrecer, tem que ir na academia, além disso tem que estudar, não pode parar, tem que ser promovida, tem que estar sempre linda, magra, jovem, não é? Né, e ainda tem que pagar as contas, ainda tem que dar conta de aprender a lidar com o filho adolescente.
É muita coisa, não é? Eu acho muita coisa, para mim é muita coisa. Para mim é muita pressão. É que a gente vai desenvolvendo habilidades, vai se organizando para conseguir lidar, né, num nível saudável com essas coisas. Mas a gente acha que comparadas a às pressões que nós adultos sofremos, as pressões que os adolescentes sofrem não são nada. A gente menospreza, a gente ridiculariza as pressões que eles sofrem. Só que, gente, não esqueçam, eles têm tamanho de gente grande, mas nem fisicamente eles têm o cérebro desenvolvido como um adulto, entende? E eu sei que algumas coisas confundem, são contraditórias, né, porque eles têm capacidade para algumas coisas até cognitivas superiores às que a gente tem, nós adultos temos, e é uma fase realmente brilhante do cérebro deles, da parte que já está desenvolvida, para coisas novas, por isso que aquelas contas matemáticas, aquelas equações mirabolantes que eles aprendem no ensino médio, meu Deus, nem lembro como era, né, e eles conseguem aprender, nos confundem, mas na verdade, emocionalmente, eles só tiveram ali quantos anos de preparação e de desenvolvimento para saber lidar bem com suas emoções? 12, 13, 14 anos, 15, 17 anos? E nós, quantos anos nós tivemos para desenvolver isso? Percebe que não é justo comparar o que para eles é pressão, comparar com o que com as pressões que nós sofremos? A gente vive dizendo para eles assim: "Ah, você acha que boletim é um problema? Você vai ver quando chegarem os boletos". A gente menospreza a dor dele e não tem mais a capacidade de ter empatia, de perceber que as pressões que há sobre eles são proporcionais, tão pesadas quanto as que nós temos, e a gente ignora isso. Então, imagina o cenário, faz de conta que você tem 15 anos de volta, né, imagina o cenário, você tem, eh, que se livrar daquela espinha, porque aquilo lá vai acabar com sua vida, todo mundo vai tirar sarro de você e você vai morrer, porque é mais ou menos isso que eles imaginam. Você tem que tirar boa nota na escola, mas a professora é chata, a professora não te entende, a professora não sabe explicar, e se você reclamar da professora para sua mãe, você ainda vai, ser criticado, porque a sua mãe exige que você respeite o professor, mesmo que o professor seja um boçal. Não, lógico que a maioria dos professores são legais, aqui não são todos, vamos concordar, né. Só que, muitos pais não permitem que o filho diga que não está aprendendo, porque não está entendendo o jeito que o professor está explicando. E isso é fato, não é só um jeito que se aprende, existem números, né, inúmeras maneiras de aprender, e o professor está explicando de uma maneira para 40 na sala, e a expectativa é que todos aprendam daquela maneira. E a gente não tem a capacidade de compreender essa dificuldade, essa pressão. E aí a gente quer que eles arrumem a casa, o quarto, que eles, não esqueçam nada, porque eles são muito desligados, que eles não fiquem tantas horas na internet, que eles vão dormir a hora que a gente quer, que eles acordem a hora que a gente quer, que eles tenham boas notas, que eles não façam nada de errado, porque qualquer coisinha que eles façam de errado, a gente cai de pau em cima deles, e a gente não percebe que também é muita pressão. E aí, gente, ó, né, estudo, quartos eletrônicos, as roupas, eles querem sair com os amigos, a gente não quer deixar, porque a gente tem medo, e eles estão vivendo todos esses conflitos, todas essas pressões. E aí você quer que ele faça tudo perfeito agora e ao mesmo tempo, tudo. Segunda dica que eu te dou: escolhe as prioridades para lutar agora e deixa algumas batalhas para depois. Sabe, é uma sensibilidade que a gente consegue desenvolver com a prática, de perceber que tem hora que a gente tem que apertar, tem hora que a gente tem que afrouxar. Tem hora que não é o momento da gente cutucar a onça com a vara curta. Já ouviu essa expressão? Tem hora que dá para a gente chegar na chincha assim, tem hora que a gente tem que dar uma maneirada. Isso eu traduzo por escolher as batalhas que você vai lutar. Não vá querer lutar todas as batalhas ao mesmo tempo. Entende isso? Porque senão fica pesado demais, e aí quem vai explodir é a criatura do lado de lá. E não importa se é a mãe que está explodindo ou se é o filho adolescente que está explodindo. Toda vez que numa relação humana um dos 2 está explodindo, o que está se gerando naquele momento
é um afastamento. E gente, não se iluda, esse afastamento, se você não fizer alguma coisa, ele vai continuar afastando, continuar afastando, continuar afastando. E lá na frente, é o que causa os velhinhos lá no asilo, lembra, Rose, quando a gente fazia algumas, campanhas e ia entregar lá na casa do vovô, ou então lá no Padre Euclides, que a gente conversava com as velhinhas, lembra que tinha uma velhinha lá que fazia bonecas? Você tá lembrada disso, chefe Rose? Quando a gente vai visitar os velhinhos, eu levei eu tive uma grande surpresa, foi uma coisa assim que, como eles falam, explodiu minha cabeça, né, ao descobrir que a grande maioria dos idosos que estão abandonados nos asilos não são órfãos, eles têm família, e a família mora na mesma cidade, e mesmo assim eles sofrem de uma solidão crônica, crônica. Porque os filhos um dia não podem ir, porque tem não sei o que no trabalho, o outro final de semana não pode ir, porque é a festa de formatura não sei de quem, no outro final de semana ele estava muito cansado, no outro final de semana ele tem que arrumar a casa, e aí ele vai no final de semana porque está sentindo muita culpa, e aí depois, e aí de repente passa 3 meses e não visita os pais no asilo. Sabe quando isso começou? Sabe, né? Tô contando para vocês. Foi assim que começou. Foi assim que começou. Se a gente deixa esse conflito chegar a um ponto em que rompe o afeto, o laço afetivo, pode ser que a gente não tenha condição de recuperar esse laço depois. Enquanto eles estão no nosso sob o nosso teto, infernizando a vida da gente, ouço muito a mãe falando isso, e eu já falei muito isso, né, Tiago infernizando a minha vida, a gente ainda tem chance de resgatar, tá. Então segunda dica, primeira, para, respira, se tranquiliza, faz aquela técnica lá da comunicação não violenta, vê o que está por trás da necessidade e faz né, quando você estiver mais calma, faz um pedido de uma maneira mais adequada. Segunda, escolhe as batalhas que você quer lutar nesse momento. Prioriza algumas, deixa outras para amanhã. Não vai querer tudo perfeito ao mesmo tempo, porque vai gerar uma explosão do lado de lá, tá bom? O que que vocês acham disso que eu tô falando? Gente, deixa eu ver se vocês falaram aqui. Ah, deixa eu ver. Espera aí. A Rose e a Lê viraram melhores amigas agora. Adorei aprender isso porque temos muita raiva. Ah, essa eu já tinha lido da Rô. Alessandra Chicane. Rô, você faz parte da turma da meditação? E a Rô, sim, adoro meditar. Tamo juntas. TED tem palestras maravilhosas, né, Lê? Verdade. Alessandra, nossa, já senti pressão aí da mãe. Alessandra, meu filho já me disse que ano que vem quer dar um tempo nos estudos, afinal são anos estudando e entendo que a pressão do ensino médio causa esse cansaço. É, Lê, se você puder proporcionar para ele dar uma, sabe assim, dar um tempo, fazer um ano sabático, fazer um mochilão por aí, proporcione isso para ele, porque a longo prazo, um ano não faz diferença nenhuma. A gente tem uma pressa de que eles vão logo para a faculdade, na verdade, talvez seja mais produtivo, ele se desenvolva mais nesse ano do que nos outros todos. Tem toda a razão, que bom que você tem essa compreensão. Não forço ele a nada, mas conversamos bastante, graças a Deus, consigo trazer ele para perto de mim. Graças a Deus, Alê. Val, suas lives têm me ajudado a entender e a me posicionar melhor como mãe ou amiga. Eu sinto uma gratidão, uma felicidade tão grande no meu coração quando eu ouço isso, quando eu leio isso. Obrigada, viu? Ale, meu filho terminou o ensino médio e não quis mais estudar. A gente se frustra, né, Rô? A Lê Luz está dizendo: Oi, sou a Giovana Luz, estou com o perfil da minha filha, mas sou eu. Oi, então, Gi, tudo bom? A Lê é minha amiga. Ah, bem-vinda, então. Então, a amiga da Lê é minha amiga também, viu, Gi? Parece sempre aqui, linda. Beijos. Então, gente, a terceira dica, né? É, e nessa segunda dica que eu estava falando para vocês, vê aí quais são as prioritárias, sabe? Se você parar e analisar bem, você vai ver que tem algumas coisas que dá para deixar para lá. Essa mesma que a Lê deu de exemplo, né? Ó, por exemplo, o filho terminou o ensino médio e já está dando sinal de que ele quer dar uma respirada, dar uma descansada, para depois pensar melhor. Eu, particularmente, acho muito cruel que a gente tenha que escolher o que a gente quer ser para o resto da vida da gente, investir ali 4, 5 anos de um estudo ferrado, muitas vezes caro, né,
dispendioso financeiramente ou de esforço mesmo, né, anos, 4, 5 anos da vida da gente, numa profissão, num estudo, né, de ensino superior, que a gente não tem certeza se é aquilo que a gente quer ser quando a gente crescer, né. Eu acho cruel, fazer escolher agora, assim, sem chance de mudar, sabe. Eu entendo que muitos pais, não têm condição de ficar, né: "Ai, não quero mais engenharia, agora eu quero, música. Não, não quero mais música, agora eu quero computação. Ah, não, não quero mais computação, acho que eu vou tentar medicina". Né, a gente, né, o dinheiro é finito, a gente não tem, às vezes, a capacidade financeira de suprir essas indecisões. Mas não, de novo, questão de equilíbrio, não pode ir para o radical de, né, você só vai ser ou médico de ou advogado ou engenheiro, só tem essas 3 opções na vida. E se você não gosta de nenhuma delas, azar o seu, vai estudar sim, porque eu estou mandando e acabou. Esse é um extremo muito perigoso, muito perigoso. O outro extremo é o: "Ah, faz o que você quiser da vida", né. De novo aquele equilíbrio. Mas de repente dá um pouco mais de tempo para ele respirar, se ele está sentindo essa necessidade, por que não? Tem pai, tem mãe que não consegue conceber essa ideia. "Não, de jeito nenhum, você tem que estudar, porque você tem que estudar, porque se você não estudar, você vai esfriar e aí depois você não vai querer voltar". Será que não mesmo? Será que não mesmo? Eu não sei se é assim. De repente você der uma condição, sabe. Vou contar uma coisa para você, Rô e Alê. A Rô principalmente que acompanhou mais o Tiago. Tiago, ele não gosta de estudar. Ele me declarou isso no maternal. No maternal. É sério, literalmente. Na segunda série do primário, a professora me ligou, na época ele estudava em escola pública. Foi no segundo ano, a partir da terceira série eu consegui uma bolsa para colocar ele numa das melhores escolas que eu conheço aqui em Ribeirão, particular, com bolsa integral, porque, né, não tinha a menor condição de pagar, mas graças a Deus tivemos essa oportunidade. Mas ele não gostava na escolinha, no maternal, não gostava na escola pública, tanto que a professora me ligou para dizer que no segundo ano, com 8 anos de idade, a criatura estava matando aula. Não era no segundo do ensino médio não, era no segundo ano, na segunda série, né. Hoje é terceiro ano, porque o prezinho conta como primeiro ano. Ele tinha 8 anos e matava aula, tá. Continuei, insistindo, batendo no martelo: "Vai ter que estudar, vai ter que estudar, vai ter que estudar, vai ter que estudar". Entrei para uma universidade particular aqui em Ribeirão, porque funcionário tinha bolsa de estudos. E eu entrei, aproveitei uma para mim, que eu não tinha condição de estudar na época, e dei uma para ele, né. E ele parou um semestre antes de se formar, um semestre antes de se formar. E eu falava: "Meu Deus do céu, como que perde uma oportunidade dessa?". Teve um semestre, gente, eu não sei se eu posso contar. Ai, Tiago, você nem está aqui para eu pedir permissão. Ai, não vou contar isso não. Aconteceu uma situação lá, que hoje ele reconhece que não justificava, mas ele acabou perdendo o semestre inteirinho. E a bolsa não cobria DP, obviamente, né, as DPs precisavam ser pagas. E acabou que esse menino trancou a matrícula, faltando 6 meses para se formar. 6 meses para se formar. E agora, né, passado quase uma década, quase jubilando, ele resolveu voltar a estudar. Ele quer o diploma dele. Gente, só que aconteceu uma coisa, na época, para entrar na faculdade, ele tinha, repetido de ano no ensino médio e deixou de lado. Eu não tive força para nem recursos para convencê-lo a voltar a estudar, então parou. Aí quando eu consegui a bolsa, ele correu atrás, bolsa na faculdade, ele correu atrás, fez supletivo, fez umas provas, conseguiu o diploma do ensino médio, entrou na faculdade, estudou, estudou, faltou, reprovou no monte, blá, 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 desistiu um semestre antes de se formar. Agora ele resolveu retomar, e ele descobriu o quê? Que a escola que ele tinha feito o supletivo do ensino médio tinha falido, tinha sido cassada e que o diploma do ensino médio dele não estava valendo mais. E para ele validar todos aqueles anos de estudo na faculdade, de reprovação e de DP e de tudo, para estudar só mais 6 meses e ter o diploma superior, ele ia ter que fazer todas as provas do ensino médio de novo. E sabe o que está acontecendo, meninas?
É 9, é 10, é 9, é 10, é 8. Aí tem um dia que ele estava com muito trabalho, não conseguiu estudar, tirou 7. A menor nota do Tiago é 7. É 9, 10, 8, 9, 10, 10, 10, 9, 9, 10, 10. Eu nem preciso pedir para estudar. Olha que maravilha. Percebe? Viu, Alê? Deixa o menino descansar um ano, deixa ele pensar melhor, deixa esse ano livre, deixa ele descansar. Tenho certeza que a longo prazo, talvez ele tenha menos prejuízo do que o Thiago teve, entendeu? De ter feito uma escolha precipitada, acabou escolhendo uma escola que não foi tão boa para dar o diploma do ensino médio, né, acabou escolhendo uma faculdade que no final ele viu que não queria trabalhar com aquilo, e aí abandonou. Falei: "Menino, pelo amor de Deus, termina isso, pelo menos para não ir pra cadeia na cela comum". Não sei se tem isso ainda, mas eu falava isso para ele, mas não ouvia a mamãe, né. E aí tem algumas lutas que a gente luta, 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 e que às vezes não são necessárias, tem umas que dá pra gente deixar pra lá, entendeu. E aí, gente, vem, a terceira dica, que aí sim é aquela de você já calma, né, depois de você já ter separado o joio do trigo, né, ter separado, assim, suas prioridades, o que é uma coisa assim: "Não, olha, realmente, a respeito dessa necessidade, né, eu realmente preciso que ele, sei lá, durma X horas por noite, menos que isso vai prejudicar a saúde, vai prejudicar a escola, então isso não dá para negociar. Então, essa eu vou bater pé e vou lutar, né. Agora, se eu deixo dormir um pouco mais no final de semana ou não, se eu deixo ir para aquela festa ou não, né, dá para negociar? Dá para ter um meio termo? Entende? Tem algumas coisas que dá para a gente deixar, tem algumas coisas que dá até para a gente deixar para lá, né. Fez essas escolhas? Aí sim é a terceira dica, senta para conversar e negociar. Mas aí é sentar e negociar, de novo, em cima daqueles termos de uma conversa, de consideração, de pensar também nele como um ser humano, com necessidades, com sentimentos, com, medos, angústias, inseguranças, com vontades, né. E aí a gente tem que, conciliar tudo isso. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né, ao inferno, sabe, meio termo. Olha, não dá para você nunca mais tomar banho, mas de repente, dá para abrir mão de você tomar banho de noite se você acordar 10 minutos mais cedo e tomar banho de manhã, entende? Ou vice-versa, não sei. Negocia. Tem coisa que dá para a gente abrir mão, tem coisa que não dá. E quando não dá, explica os motivos, explica as suas necessidades, explica o que você sente quando você explode. O que é que está por trás daquela sua explosão? Qual é a sua necessidade que não está sendo atendida? Quando você, pede algo para alguém, e você não faz esse pedido em tom de acusação ou em tom de crítica, mas mostrando o que é que aquilo significa para você, a chance de você obter a colaboração, de você obter um sim, muitas vezes vai ser bem maior, tá bom? E uma diquinha extra, uma das coisas que eu percebo, assim, que é um dos maiores conflitos entre mães e filhos, nessa questão do você falar, 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 e ele não atender, é porque a mãe tem uma expectativa de ser atendida imediatamente. Vai tomar banho, agora, neste momento, não é daqui a 5 minutos. E às vezes o cara tá lá terminando uma coisa que tá muito legal para ele. Aí às vezes te falta assim a tranquilidade, a serenidade de, no lugar de ficar gritando: "Vai, vai lá lá, lá lá lá, blá blá blá, blá blá blá", ir lá onde ele tá, olhar, perceber o que está acontecendo, ver o que que ele está fazendo, né. "Filho, o que você está fazendo? Você consegue dar uma pausa só para eu falar rapidinho com você?" Ela: "Não mãe, espera aí que esse jogo online não tem pause".
Tá bom, então assim que você tiver uma oportunidade, a gente pode conversar? 10 minutos dá? Não, mãe, não termina em 10 minutos. Tá bom, ok. Quanto tempo? Meia hora? Não, mãe, 1 hora. Não, não consigo esperar 1 hora. Pode ser em meia hora? Ah, tá bom. Tudo bem, ó. Meia hora, daqui meia hora eu venho te chamar, eu vou esperar que você tenha parado, tá bom? Tá, 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 tá bom, mãe. Fecha a porta tranquilamente e sai. Desculpa, engasguei. Passou a meia hora, chega, bate de novo, fala: "Filho, agora eu realmente preciso conversar com você. Termina aí rapidinho", e fica ali do lado e espera, tá. Dá uma olhada discretinha no relógio. Às vezes você vai ficar irritada, mas se você olhar no relógio passou só 2 minutos. E você ali estando do lado, você já tendo pedido uma vez, e você estando ali do lado, ele vai se apressar, porque é desconfortável a pessoa, né, já combinou, você já deu meia hora, você já foi legal, você já cedeu, né. Então a tendência é ele, devolver, sessão também, ceder também, né. E aí, naquele momento, você cedeu, né, você deu meia hora para ele, depois deu mais alguns minutinhos, né, sem desrespeitar, sem xingar, sem gritar, sem puxar o plugue da tomada. Isso é um desrespeito tão grande, tão grande. Eu até entendo que a gente faz isso por exasperação, porque a gente já esgotou as nossas, né, as nossas energias, os nossos recursos, mas é um desrespeito. Você não faz isso com um adulto. Você não chega lá no seu chefe do trabalho, né, e puxa o telefone da mão dele e bate lá, porque você quer falar com ele naquela hora. Você não faz isso. Por que não? Porque é desrespeito, porque tem consequências, né. Você pode ser mandado embora, mas se você pensar bem, você também pode ser mandado embora da vida do seu filho. Tem muita mãe, muito pai sendo mandado embora da vida dos filhos, lá na frente. Pensa sobre isso. Né. Hoje ele é dependente seu, mas será que o que está mantendo o seu filho perto de você é apenas porque ele precisa que você o sustente? E quando ele for independente financeiramente, o que vai acontecer com a relação de vocês? Quando ele não precisar mais do seu recurso financeiro, do seu sustento, ele vai continuar mantendo a relação com você? Se ele não mantiver, é sinal de que ele te demitiu, né. É que a gente não olha as coisas sob essa perspectiva. A gente acha que ele é obrigado a aceitar aquele tipo de desrespeito. Negocia, considera o que ele se coloca no lugar dele. "Nossa, ele está jogando esse videogame, eu tô com ódio desse videogame". Eu vejo as mães falando isso, né: "Odeio tal videogame, odeio tal jogo. Quem mais odeia esse jogo?". Mas assim, se a gente fizesse uma conversa entre os adolescentes, talvez eles estivessem comentando assim: "Nossa, eu odeio a novela das 8, eu odeio a novela das 9. Ah, eu odeio aquela série do Netflix, que ela não desgruda". Porque também é aquilo que a gente gosta, que a gente sente prazer, que a gente não quer que ninguém interrompa, né, mas, a gente vai lá, interrompe eles e quer na hora, tá bom? Gente, de verdade, eu gostaria de ter contribuído, de ter, né, dado algum olhar de um outro ângulo, sabe. E eu tenho aprendido muito isso lá no grupo escoteiro, quando a gente deixa os meninos cozinharem, sabe, e a gente vê os resultados tão maravilhosos, coisa que a gente não deixa em casa, porque imagina, uma criança de 10 anos no fogão, vai se queimar. Vai nada, eles fazem comidas maravilhosas, eles pegam um facão, vão lá para o mato, corta bambu, monta as coisas. Sábado eles vão fazer rafting, né, vão num botinho lá, eles dão conta. É que a gente não está acostumado a olhar sob esse ponto de vista, tá bom? Espero realmente que tenha te ajudado. Manda suas dúvidas para mim, para a live de segunda, tá bom? Deixa eu só ver aqui, falar um tchauzinho para o pessoal, ver o que mais que o pessoal está falando aqui. Que é isso que você está mandando aqui, Lê? Tô curiosa. Com certeza, façam faculdade, vão. É, com certeza queremos, né. Aqui, ela é minha amiga, tá. Aí a Chica me falou assim: "Rô, são escolhas da pessoa, né. Nós com certeza queremos um futuro lindo para os nossos filhos, mas devemos respeitar as escolhas deles". A Rô: "Val, mas confesso que gostaria que ele estivesse estudando.
fazendo faculdade. Eu também, Lê, Rô, eu também, eu queria isso para o Thiago, eu queria muito, muito, muito. Eu fiz 2 faculdades, eu adoro estudar, eu acho importantíssimo estudar, né, e não fui capaz de forçá-lo a estudar, né, ele bateu o pé e não estudou. Só que quando ele percebeu que está fazendo falta, ele está com 32 anos hoje, Rô, ele mesmo está indo atrás, né, hoje ele percebe o que na época ele não percebia. Está fazendo o caminho mais longo, está fazendo o caminho mais difícil, mas, como diz, né, quando a água bate na bunda, ele vai lá e faz, né. Se a gente consegue com esses recursos, né, de sentar e conversar e convencer numa boa, sem violência, sem forçar a barra, tanto melhor, porque aí quem vai ganhar é ele, né, vai ganhar os atalhos na vida aí, alguns anos de 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 ganho mesmo, né, de tempo. Mas se não for possível, é melhor você deixar, né, porque quando chegar o momento ele vai atrás, ele vai buscar o caminho dele. A gente precisa aprender a confiar naquela base boa que a gente deu quando eles eram crianças, sabe, e que aqueles valores que a gente passou para eles está lá dentro. É que quanto mais a gente luta contra, nessa fase da adolescência e da juventude, mais eles vão insistir em ficar ali, né, manter a sua posição. Quando a gente meio que abre mão e confia que a gente ensinou o que precisava, quando chegar o momento eles vão fazer as escolhas certas. A gente precisa confiar que eles também vão fazer escolhas boas para eles, tá bom? Hã, Alê Luz. Oi Gi, feliz de ver você aqui. É, eu também estou feliz, Lê, que ela está aqui. Nunca pensei que seria bom dar esse tempo para eles, que bom saber disso. É menina, com certeza é nossa vontade que eles façam faculdade, mas parou para pensar que ele pode se dar muito bem em outras áreas, mesmo não fazendo uma faculdade? Eu conheço gente muito, né, muito bem-sucedida, que não fez faculdade. E conheço muita gente que fez até doutorado e ó, para se sustentar, para o mínimo. Conheço sim. Não é isso que determina. É que a gente aprendeu o que precisa, né? É, sim, Lê, hoje ele trabalha com o que gosta e ama e trabalha com vontade. Olha aí, Rô, isso daí é que devia ser assim, né? A nosso sonho, né? Hã, muito sempre muito bom ouvir alguém como a Valquíria, que está sempre em contato com as adolescentes e tem uma experiência de vida incrível. Ah, obrigada, Lê. Preciso muito dessas orientações. Tamo junto, amiga, me siga aqui que tudo que eu puder, se você tiver dúvidas, tá, pede para ler o meu contato, ela te passa, tá bom? Passa aí no privado para ela depois, tá, Lê? Você é sua amiga, minha também. Val, meu filho quer fazer inglês e viajar, e já tem a meta de ir para a Itália, porque ele gosta da cultura. Show de bola! Nossa, incrível! Vai aprender muito mais do que em qualquer faculdade. Hã. Ai, aí ele tá passando aí uma dica de se inscrever no canal. Hã. E se tiver alguém que precisa ouvir sobre o assunto, já compartilha. É bom dar essas dicas, né, Lê? Boa noite, Val. Essa questão de parar e refletir sobre a necessidade fez muito bem para mim. Nossa, desde o dia da live que você falou sobre isso, as coisas melhoraram muito por aqui. Ô, amiga, que coisa linda! Menina, que bom ouvir isso. Nossa, me faz ter vontade de continuar, viu, gente? De manter aqui no canal, sempre buscar coisas legais para vocês. Olha, você me presenteou, viu? Carol, muito obrigada por esse feedback. Nem sei como agradecer, eu que te agradeço. Você toca no fundo, exatamente onde estão nossas dificuldades, fala do que é real. Continue firme nesse projeto, Val. Continue. Palavra de escoteira, Carol, e agora com mais vontade ainda. A Lê contribuiu muito. Val. Ô, Lê, obrigada, amiga. Tá show as lives. Começou no para mais, isso mesmo. Como a Alessandra, sou super fã da Val. Prazer falar com você, Alessandra. Ah, gente, vocês são maravilhosas. Obrigada, quanto carinho, fiquei até emocionada. Um beijão para vocês. A gente se vê segunda. Manda aí as perguntas para a gente conversar lá no Facebook, segunda 21, tá bom? Nossa, a live hoje ficou longa, mas o papo foi bom, não foi? Gente, obrigada. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.